O pior bolsonarismo que podemos assistir é o bolsonarismo sem o Bolsonaro, pois ele existe e eu quero provar para você que ele existe agora aqui no X da questão. Muito bem, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao nosso canal. Você está no canal Falando de História. Eu sou Noé Gomes e é um prazer tê-la ou tê-lo aqui conosco. De antemão, né, peço que você, né, se você puder nos ajudar com a sua inscrição, acionar o sininho das notificações, vai ser muito importante, porque nós temos vídeos, né, de segunda a sábado, às 18 horas e os domingos às 9 da manhã, criticando, analisando, trazendo proposta, trazendo reflexão contra o que eu chamo de bolsolulismo. E se você não se sente representada ou representado pelo bolsonarismo, muito menos pelo lulopetismo, aqui é o seu lugar. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Inscreva-se no nosso canal e, é claro, fique à vontade para deixar as suas impressões aqui no campo dos comentários, que é muito importante para a gente. E se você gostar desse conteúdo, não esqueça também de compartilhar nas suas redes sociais, para que a gente possa ampliar o leque de reflexão aqui no YouTube, nesses tempos em que parece que a burrice tomou conta mesmo do nosso país. Meus caros, eu estou completamente assustado, assombrado, né, com esta notícia aqui, que eu quero mostrar mostrar em primeira mão, não, né? Isso já está publicado há algumas horas ali no G1, né, da Globo, que diz o seguinte, né? Governo de São Paulo não adere a livros didáticos do MEC para 2024 e diz que usará material próprio e 100% digital a partir do sexto ano. Bom, em primeiro lugar, né, o que a gente percebe aí? Ou tem mutreta, né, para a questão de que de repente, né, é mais interessante, né, ficar falando contra os livros didáticos e fazer com que um pessoal aí produza o material, né, bolsonarista para a educação, pode ser que seja isso. Como também é bem interessante a gente perceber que nós temos a bolsonarização da educação, porque talvez esse material aí do estado de São Paulo seja um material que só falta dizer que o mundo é plano, né? Defender as teorias do terraplanismo, só falta daqui a pouco também ter, né, nas aulas de filosofia noções do filósofo, né, do porno filósofo, como diria o Marco Antônio Villa, né, lá do falecido, que deve estar no umbral essa hora, o senhor. Enfim, você sabe de quem eu estou falando, não vale a pena dizer o nome da criatura, né? Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Só falta ter o olavismo ali, né? Como rescaldo cultural aí disso aí, né? Trazendo no sistema de São Paulo uma alienação completa com fatos que talvez não sejam comprovados na sua maior totalidade. Quer dizer, nós temos a bolsonarização, como nós temos sempre também no Brasil, a lulanização, como nós sempre temos qualquer um, né, que faça do seu governo e use da educação como massa de manobra. Aqui no meu estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos, por exemplo, na época da Ieda Crucis, tivemos as lições pelo Rio Grande, ou lições do Rio Grande, alguma coisa assim. Já era uma cartilhinha diferente que a gente tinha que dar para os alunos, e foi interessante que eles deram material para a gente aplicar e depois é que nos deram a formação de como aplicar esse material. Espetáculo, né? Espetáculo. Mas o Lições do Rio Grande, parando para pensar hoje, não era tão ruim como, por exemplo, foi no governo Tarso, que foi o governo sequente, né? Que é o tal do ensino médio politécnico, que nem mesmo, né, o pessoal do governo de então sabia explicar o que era o politécnico. Porque ele não era nem técnico, não era nada. Era que nem aquela ponte que não leva a lugar algum ou nada. É exatamente assim.
E diante disso, gente, nós temos então, né, hoje o Tarcísio de Freitas lá, e nós temos a bolsonarização do estado de São Paulo, com um sistema, com algo que não tem, não existe isso, né? Lamentavelmente, como se o estado de São Paulo fosse um estado fora do desenho federativo. Do outro modo também, né, meus caros, para aqueles que diziam que os professores eram doutrinadores, tá aí a doutrinação, porque o bolsonarismo, ele adora dizer que se contra qualquer ideologia, que a escola não pode ter ideologia, mas ele introduz a sua própria ideologia. Tá aí a ideologização da educação, né, com coisas que não levam a nada. Como, por exemplo, o tal projeto da escola cívico-militar, que é uma coisa ridícula, absurdamente ridícula, né? E que, infelizmente, também é outra perda de recursos, né? É outro jogar fora recursos públicos. O único que pensou educação pública, de fato, de uma maneira global e tudo mais, chama-se o projeto do CIEPS no Rio de Janeiro. É claro que o projeto, se fosse hoje adotado, o projeto de escola integral de Darcy Ribeiro de Brizola, nós deveríamos ter adequações para os tempos modernos. Haveria de se fazer todo um trabalho de redesenho de algumas coisas, mas a base não. A base da ideia não. E aí a gente não tem esse tipo de modelo. Nós temos o quê? Os modelos, né, em que o governo de plantão, né, faz o que se não, né, aquela coisa do governo do momento que lamentavelmente, né, faz a ideologia do momento, né, e coloca as suas cores, não dando para a educação o caráter constitucional de que o serviço de educação pública não é um serviço que está a serviço deste ou daquele governo, é um serviço que está a serviço da população pelo Estado, pela União ou pelo município. Então se perdeu a isenção, vamos dizer assim, na questão curricular, na questão, né, estrutural. Conversando com um colega que é contratado aqui do Estado do Rio Grande do Sul, e no ensino médio do Rio Grande do Sul, hoje ele dá aula, por exemplo, ele é professor de História, ele dá aula numa turma lá de empreendedorismo. Eu pergunto o que um professor de História sabe de empreendedorismo, né? A única matéria que talvez ele tenha assim uma aproximação é quando ele fala de direitos humanos. Mesmo assim, direitos humanos exigiria, né, e exige também da gente um conhecimento em outras áreas também, correlatos que necessariamente a gente pode ter, como por exemplo conhecimento da questão constitucional, de, direito, né, humano, no sentido, né, do que está lá na lei, enfim. Mas ainda assim podemos falar, né, da história da violência policial, das torturas e tudo mais. Isso ainda está dentro do escopo de um professor de história. Agora, o que tu me diz de um professor ensinar empreendedorismo? Quer dizer, no tal do novo ensino médio que o Lula não revogou e que o Lula está deixando a bolsonarização tomar conta do processo educacional. Lamentável. É lamentável, é mais um projeto, né, de governo e não um projeto de Estado. Não é um projeto pensando para o futuro, é um projeto para massagear os seus egos e fazer com que, né, os alunos da rede pública se tornem massa de manobra, como, né, infelizmente tem sido nos últimos anos. E aí os professores, né, vão deparar com que tipo de material em São Paulo? Um material que não condiz com a realidade. E talvez seja um material de péssima qualidade, porque do governo Tarcísio, do bolsonarismo, eu não espero nada de bom, com todo respeito, mas não nada. Né? Infelizmente, a educação nesse país não é levada a sério. E o mestre Darcy Ribeiro, né, já citado aqui nesse vídeo, já dizia muito bem que o processo de desmanche, né, da educação é um projeto bem executado. E ele é bem executado pelo lupetismo, pelo bolsonarismo e por todos esses entes que fazem com que a política não se torne um palco de reflexão, mas se torne um picadeiro para palhaçadas, para coisas que não acrescentem nada e só geram na população
o sentimento de descontentamento e não representatividade. Essa é a realidade dos nossos tempos, mas nós aqui vamos resistir até o fim. Tristes tempos são esses.